que a gente não tenha medo de silenciar diante do outro, permitir-se o silêncio, né? E saber que a vida compreende um mistério também. Leonardo Boff coloca isso quando ele diz a vida compreende um mistério, e o mistério a gente não desvenda, a gente degusta, né? Então, permitir-se também, enquanto cuidador, degustar esses momentos, silenciando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Nossa missão é potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e frutificar. No podcast de hoje, vamos conversar com Daniel Höpfner. Nossa conversa será sobre um tema muito necessário, mas não muito conhecido no Brasil, como um trabalho profissional. Já vimos um pouco sobre essa temática em podcasts anteriores, um com o Bruno de Oliveira e outro com o Roberto Miguel, que é sobre a assistência espiritual no contexto da saúde. Mas hoje vamos abordar esse tema desde uma perspectiva muito específica, que é a capelania interreligiosa. Certo, Daniel? O Daniel Höpfner é doutor em teologia pelo Instituto Ecumênico de Pós-Graduação da Escola Superior de Teologia. A tese de doutorado dele foi sobre fundamentos bíblico-teológicos da capelania hospitalar. O Daniel trabalha como capelão no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E dias atrás ele me falou um pouco do seu trabalho. E então eu pensei que seria interessante trazê-lo para conversar um pouco sobre o trabalho que ele desenvolve como capelão profissional e nessa perspectiva da capelania interreligiosa. Seja bem-vindo ao Instituto, Daniel, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo precioso e honroso convite, uma alegria poder dialogar contigo um pouquinho. Uma alegria também, Daniel. Eu não vou arriscar falar seu sobrenome de novo, não, mas então eu aproveito para pedir para você mesmo falar o seu sobrenome, como é que se pronuncia? Então, meu nome é Daniel Anuzek Höpfner. Muito bem. Anuzek Höpfner. É difícil mesmo. É bem difícil. Então, foi melhor mesmo ter deixado para ti, né? Eu gostaria de começar a nossa conversa já com essa pergunta: o que é capelania interreligiosa? Então, capelania interreligiosa, no Brasil, digamos assim, a assistência espiritual e religiosa, né, ela recebe inúmeros nomes, né? Se a gente for olhar por um contexto, digamos, católico, apostólico, romano, a gente vai conhecer e vai falar muito da pastoral da saúde, né? Certo. Uhum. Na faculdade, na qual eu trilhei a minha formação acadêmica, se falava muito em aconselhamento pastoral, né? Talvez assim uma tradução não muito precisa do counseling, pastoral counseling, né? Do inglês. Já no alemão a gente fala em Seelsorge, klinische Seelsorge, né? Ou seja, mais seria o cura da almas, né? Uhum. Então, aí a capelania, essa expressão capelania, ela vem é mais conhecida num contexto até militar, né? E então ela significa tudo aquilo que tangencia o cuidado espiritual e ou religioso num ambiente de contexto hospitalar, né? O cuidado espiritual e ou religioso nesse ambiente da área da saúde, né? Quando a gente fala em capelania hospitalar. Eu, pessoalmente, eu gosto muito da expressão cuidado pastoral, né? Uhum. Tendo em vista que o capelão, ele está lá ao lado dos demais integrantes da equipe multidisciplinar para prestar o seu cuidado específico, a partir do seu construto teórico específico, que vem a ser tudo aquilo que cabe na palavra pastorear, né? Uhum. E isso também é interessante, professora, quando a gente olha, por exemplo, para a tradição bíblico-teológica, a palavra pastorear,
ela remete a 4 dimensões, né? O pastor na Bíblia, ele tem a função, em primeiro lugar, de vigiar, ou seja, de importar-se pelo outro. No caso, pelo seu rebanho, no caso hospitalar, importar-se pelo outro, né? Em termos bem práticos, significa, em primeiro lugar, saber o nome da pessoa que está diante de ti, né? Ela deixa de ser um número e passa a ser uma pessoa, né? Então, em primeiro lugar, a dimensão do vigiar. Em segundo lugar, a noção do pastorear traz muito forte a dimensão do guiar, né? Ou seja, a ideia de que o capelão, né, o assistente espiritual e religioso, ele caminha com o paciente, com o familiar no decorrer da sua internação, né? Caminha ao lado, né? Está ao lado, né? Uma terceira dimensão do pastorear seria o providenciar vida, né? É a ideia também do pastor de ovelhas, aquele que providencia vida para o seu rebanho, ou seja, que acolhe e protege o seu rebanho, né? Em termos práticos, a beira-leito significaria providenciar aquilo que a pessoa necessita do ponto de vista existencial, espiritual e religioso. E a quarta, última dimensão do pastorear remete ao sentir o afeto. Sentir afeto, sentir-se afetado pela vida que está diante de mim. Ali sempre me vem muito forte a imagem da Pietà de Michelangelo, né? Onde Michelangelo então eterniza o momento no qual Cristo é retirado morto da cruz e ele repousa nas mãos de sua mãe, nas mãos de Maria, né? O que é algo profundamente afetuoso. Então, acho que quando a gente fala em capelania hospitalar, em cuidado pastoral, a gente está falando de algo muito específico que envolve essas 4 dimensões, né, do pastorear: o vigiar, o guiar, o providenciar vida e o sentir afeto com o outro e pelo outro. Uhum. Muito bem colocado, achei interessante aí. E quando você falou em vigiar, eu pensei assim, algo que vigia, mas quando você, então numa ideia assim de, estou vigiando o que você está fazendo. Mas aí você foi descrevendo o vigiar Sim. e me mostrou assim muito como o vigiar no sentido do cuidado mesmo, né? O cuidado É, propriamente. Uhum. eu sempre digo que só vigia aquele que se importa por algo ou alguém, né? Isso. Essa é a ideia do pastor de ovelhas. Ele é vigia num sentido de que ele importa-se com o seu rebanho. Quem É. está ali, né? Quais são os perigos e assim por diante, Isso. É. O né? vigia na torre, lá Isso, no mar ou em outros lugares, isso. né? O vigia da torre, ele está cuidando, né? Cuidando e Sim. cuidando de algo que lhe é precioso. Sim. Então, pode trazer sim a ideia de um controle, mas no caso do vigia, uma Sim. ideia de Não, controle, mas um controle se a gente pega essa ideia do vigia que se importa, que cuida, é um controle, digamos assim, dos sintomas, de querer dar o melhor, isso. né? Um controle Sim. no sentido positivo do termo, né? Isso, Especialmente isso. nos cuidados paliativos, né? Quando falamos em controle dos sintomas. Então, está Exato. vigiando ou cuidando da pessoa, né? Se Isso. importa com a pessoa, gostei. Vigiando a Mas luz da dignidade da pessoa, né? isso. Aliás, você traz bastante esse tema da dignidade, né, Uhum. no seu trabalho de doutorado. E eu já vou te perguntar especificamente sobre isso. Mas antes Uhum. eu quero te perguntar uma outra coisa. Né? Mas a gente vai chegar lá na dignidade, porque esse tema é super interessante e aquilo que você traz na sua tese já abre assim muitas questões para a gente pensar a questão da dignidade. Mas assim, pensando então que você exerce a capelania interreligiosa. Você explicou aí a noção de capelania e você trouxe também como é que, desde a perspectiva da expressão religiosa católica, como é que ela vê, né? Como pastoral
né? Da saúde. E- Isso, pastoral da saúde. E quando pensamos então em capelania interreligiosa, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre essa ideia de capelania interreligiosa? Quando a gente daí fala e adentra num contexto, digamos assim, do macroecumenismo, né? Acho que é importante a gente alargar essa expressão pastoral, que é algo bastante ligado à tradição cristã, né? Uhum, Vamos lá, João 10, Jesus, o bom pastor, né? Claro que a figura do pastor, lá o Salmo 23, na tradição judaica também aparece, né? Mas eu penso que a gente alarga falando daí do atendimento espiritual e religioso junto ao contexto hospitalar, né? Então, eu, enquanto capelão, né, enquanto pastor de confissão luterana, né, estou a serviço dessa prática de acolher as pessoas e de exercer o cuidado espiritual e religioso é, junto a esse contexto que é completamente eclético, né? E é um retrato do nosso país, ou seja, que é sincretista, onde a gente vai encontrar pessoas das mais variadas expressões de fé, né? E cabe então a esse agente pastoral que presta o atendimento espiritual e religioso e ao encontro desta realidade sui generis. Eu sempre uso a seguinte metáfora de mãos vazias, né? E em primeiro lugar acolher a pessoa e se colocar à disposição dela, né? uhum, E a partir disso, então, que desenrola o atendimento espiritual e religioso ou não, né? uhum. Inúmeras pessoas que a gente encontra no decorrer do nosso dia a dia no hospital, né? Dizem, pastor, que bom que o senhor veio, eu não sou uma pessoa ligada a nenhum culto religioso, mas se o senhor quiser sentar, a gente pode conversar sobre assuntos diversos, né? Ou seja, onde não ocorre necessariamente um atendimento formal, né? Religioso, espiritual, mas que lá no fim da internação, a pessoa eu vou encontrar na saída para desejar uma boa alta para ela, ela vai dizer: puxa, pastor, que legal que foi o seu acolhimento, porque o senhor respeitou a minha vontade, né? Eu me senti acolhido pela pastoral da casa nesse sentido, né? Porque o senhor não veio com o intuito de impor algo, mas de fato de se colocar à disposição da minha pessoa, né? Então, esse não proselitismo, né, ele é fundamental quando a gente fala em atendimento espiritual e religioso numa dimensão ecumênica e interreligiosa, né? Uhum. O papel primeiro do capelão e da capelã, em primeiro lugar, eu sempre digo, eu acho que isso é o ponto de partida também, que, que, que é evocado à luz da dignidade humana, é o direito que todos têm de serem acolhidos, né? Uhum. Acolhidos em sua história, em sua biografia e em suas necessidades, né? O ponto de partida de um cuidado humanizado, calcado na dignidade humana e na própria ética, né? Isso. Você mencionou um outro termo aí que é bem interessante nesse contexto brasileiro, e quando você fala também sobre, especialmente no contexto brasileiro, que é um país bastante religioso, né? Então, o atendimento às necessidades espirituais, religiosas, num contexto hospitalar, é bastante importante, haja vista que nós vivemos numa cultura onde a religiosidade é um aspecto importante para a maioria da população, né? Mas você usou um outro termo bem interessante que vale a pena a gente é, destacar aqui, porque pode ser que algumas pessoas não conheçam, que é a capelania ecumênica ou capelania interreligiosa, e é Uhum. interessante destacar mesmo essa diferença, porque quando falamos em ecumenismo, estamos falando dentro de uma mesma matriz religiosa, a matriz cristã, que tem diversas expressões religiosas aí, né? Diversas formas de expressão religiosa. Protestantes, pentecostais, católicos e assim por diante. Que às vezes a mídia, especialmente, gosta de falar os evangélicos, né? E coloca todo mundo Uhum. dentro dessa mesma categoria. Mas então, a palavra ecumenismo ou um atendimento de capelania ecumênica ficaria dentro dessa mesma matriz cristã,
e com as diversas formas de expressão religiosa. Enquanto que uma capelania interreligiosa, nós estamos falando das diversas outras matrizes Uhum. religiosas, né, as grandes religiões, né? Sim, Mas aí a gente está falando também assim de uma capelania que olha essas necessidades espirituais, mas de um ponto de vista religioso, não é isso? Eu quero dizer assim, eu faço uma diferenciação entre espiritualidade e religiosidade. Na perfeito. minha perspectiva, eu faço uma diferenciação Entendi. é, tendo a espiritualidade como mais ampla que a religiosidade. Então, a Sim, espiritualidade, você trouxe um exemplo bem interessante, que é a pessoa pode não ter fé, não ter nenhuma fé, nenhum pertencimento religioso, e isso. ela apreciar o teu acolhimento, o estar contigo ali e poder falar de si, falar das suas necessidades e tudo mais, né? Sim, sim, Então eu olho a capelania ou um cuidado espiritual mais nessa perspectiva mais ampla, então não sim. necessariamente uma capelania religiosa. Isso, acho que isso é fundamental, né? A gente diferenciar os conceitos de espiritualidade e religiosidade, né? Uhum, Quer dizer, as religiões, elas não detêm o monopólio espiritual isso. da sociedade, né? A Uhum, espiritualidade, eu sempre digo que talvez seja aquilo que de mais íntimo nós temos, né? Porque é ali que eu coloco o meu sentido da vida, né? A uhum, minha preocupação última, né? uhum, E a religiosidade, enfim, é algo já bastante ligado a questões do culto religioso, da forma, da prática e assim por diante. uhum, E isso é interessante a gente perceber que cada vez mais pessoas, por exemplo, que internam no hospital, quando são perguntadas no check-in se frequentam algum culto religioso, inúmeras delas colocam espiritualizadas, aham, aham, né? Se consideram espiritualizadas, quer dizer, pessoas, né, que valorizam esse aspecto da vida, né, acolhem o atendimento espiritual junto ao seu leito, né, uhum, mas que não são necessariamente ligadas a um culto religioso. uhum, Então, uhum. eu acho que quando a gente fala em cuidado espiritual e religioso, capelania ecumênica interreligiosa, a gente tem que levar em conta essa dimensão também, que é bastante presente em nossa sociedade, né? Isso, muito bem. Gostei, de escutar aí a tua fala. E, e que interessante o que você traz, confirma uma suspeita que também eu tenho, que está aumentando o número de pessoas que se identificam como espiritualizadas e sem um pertencimento religioso, né? Mas sem negar essa dimensão da espiritualidade, né? Me parece, eu penso assim que esse novo senso religioso, não sei se vai sair ainda esse ano, né? Mas que está prestes a sair entre esse ano e o próximo, eu penso assim que vai aumentar bastante o número de pessoas que vão se identificar ou vão ser categorizadas como espiritualizadas, mas sem pertencimento religioso algum, Isso. né? Vão entrar ali no sem religião, né? Isso, vai aumentar esse número. É. E que acaba sendo um desafio, por exemplo, para as igrejas históricas, né? Isso, para as igrejas históricas e também para esse atendimento, essa assistência espiritual no contexto hospitalar, que Sim. aí já não dá para pensar só num cuidado religioso ou só em pessoas que estejam ocupando esse lugar a partir de suas comunidades religiosas. Então, Uhum. aí isso já linka com a pergunta que eu quero fazer para ti, que eu disse pouco antes, né? Uma outra pergunta, que é como é que você descreve ou caracteriza o exercício profissional, remunerado então, né, de capelania hospitalar? Em que medida é uma profissão como qualquer outra e em que medida não é uma profissão como qualquer outra? Ou, retomando a primeira pergunta, né, o que caracteriza o exercício profissional de capelania hospitalar? É uma pergunta muito boa. A gente pode conversar até amanhã de manhã sobre isso, né? Mas, bom, eu sou pastor de confissão luterana, né? Então, para mim, evidentemente, existe algo chamado vocação, chamado, né? De sentir-se chamado, né?
Assim como, por exemplo, o médico, assim como, por exemplo, o fisioterapeuta, o técnico, a enfermeira e assim por diante, que eu acredito que também exercem o sacerdócio de cuidar das pessoas, a partir de um outro construto, Uhum. tá? Então, eu acho interessante a gente fazer essa análise à luz, sim, dessa perspectiva vocacional, mas também profissional, né? Isso. Uhum. Em que sentido? Porque, então, em primeiro lugar, a gente vai se perceber, né? Eu, no meu caso, como pastor, ou as minhas colegas, irmãs, que também atuam junto à minha pessoa na pastoral do Hospital Moinhos de Vento, a gente vai se perceber, em primeiro lugar, como parte integrante da equipe multidisciplinar, Isso. né? Uhum. Nós não somos um adendo assistencial que lá no fim, quando não há mais o que fazer, o paciente terminal se chama o padre, se chama o pastor, se chama o rabino, se chama a irmã para fazer lá, digamos assim, a unção, um rito final, uma oração, a bênção, né? Não. Nós nos consideramos uma assistência que participa ativamente do processo de cuidado do paciente, É. né? O Uhum. paciente como núcleo e a equipe multi como célula, que abraça, engloba esse núcleo, né? Uhum. E ali a gente tem a psicologia, ali a gente tem a assistência social, a fono, a médica, a enfermeira e assim por diante, e ali junto está o assistente espiritual religioso, a irmã ou o capelão, Uhum. né? Uma capelania profissional, ela também deve saber, digamos assim, justificar a sua presença dentro daquele contexto hospitalar, Uhum. né? E não apenas através de um viés subjetivo, vocacional, mas também através de coisas e de aspectos bastante objetivos. Por exemplo, nós fazemos evoluções no prontuário eletrônico do paciente, assim como qualquer outro profissional, Uhum. né? Nós, enquanto pastoral hospitalar hoje, fazemos em torno de 350 evoluções mês no hospital, né? Quer dizer, Bastante. o médico assistente, ele vai lá acessar o prontuário do paciente, ele vai ver que o capelão, ele visitou o paciente dele, o paciente solicitou uma oração, quer dizer, o médico assistente vai ver que o paciente, então, provavelmente, se estiver um pouco ansioso, vai se beneficiar da visita, da presença de alguém da pastoral, né? Solicitou a comunhão eucarística, solicitou a presença de um rabino e assim por diante, né? Eu Uhum. penso que isso caracteriza um serviço profissional, né? Uhum. Em segundo ou em terceiro lugar, também que, assim como qualquer outro serviço, também nós somos avaliados pelo paciente, né? Na alta dele, também ele vai ser questionado como foi esse atendimento do médico, da psicóloga, do assistente social e do serviço pastoral, né? É estar aberto a sugestões, a críticas, e ser um serviço que tenha rotina, que tenha processos, né? Por exemplo, que tenha horário de trabalho de segunda a sexta-feira, horário comercial, e fora desses horários e aos finais de semana e feriados, existe um serviço de plantão. Se às 2 da manhã uma mãe solicita um batismo de emergência no CTI neonatal do hospital, a equipe assistencial liga para a pessoa que está de plantão da pastoral e às 2 da manhã ela vai receber esse atendimento, né? Certo. Então, Uhum. apenas elencando alguns aspectos, Uhum. né, que eu acho que evidenciam o que seria, digamos, um trabalho profissional de capelania Uhum. em detrimento a um trabalho voluntariado. Uhum. Muito bem colocado. Gostei muito dos aspectos que você levantou para diferenciar o que é uma capelania profissional do que é uma capelania baseada numa atividade de voluntários, né? Ou uma Sim, capelania voluntariada, né? E você fala também da necessidade de competência teórico-técnica, né? sim, sim. Então, não basta Quando isso. eu dou aula, eu costumo dizer, olha, a boa vontade é importante, Uhum. mas somente ela não basta. Não basta. Tá? Nem só o amor também, né? Nem só a boa vontade, não só o amor, não só a vocação,
como você muito bem mencionou, mas também a competência teórico-técnica. Gostei muito dos aspectos que você levantou aí para caracterizar a capelania profissional. Bom, aí agora eu gostaria de chegar nesse tema da dignidade, né? Como é que você relaciona a dignidade com o trabalho em capelania profissional? No meu dia a dia, né, eu sustento de que a dignidade humana é o ponto de partida de toda a prática hospitalar. Não só da minha prática pastoral, né, porque ela é o ponto de encontro de todas as ciências que se perfilam junto ao leito hospitalar. É a Uhum, dignidade humana. O médico está lá a serviço da dignidade de seu paciente. A enfermeira, a nutri, a físio, a psicóloga, a assistente social, e não por último a irmã, o pastor, o padre, o rabino. E quanto mais essa equipe estiver alinhada, né, e esse alinhamento tem como alicerce a nobreza da vida daquele paciente, daquela paciente, né, melhor vai ser o atendimento. uhum, Então, em minha humilde opinião, a dignidade humana é o ponto de partida da prática do cuidado, especificamente pastoral, e também o ponto de chegada, né? uhum. Ela é minha medida. E aí, Isso. claro, sempre vem também toda a questão, a reflexão ética e bioética. Uhum, Então, a dignidade humana como ponto de partida da capelania hospitalar, né? uhum, E aí a gente não fala, claro que ele existe, a partir da minha crença, o alicerce bíblico teológico lá de Gênesis, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, né? Isso tem a ver com a criação como um todo, né? A imagem e semelhança de Deus. Todos nós, criados à imago Dei, criados à imagem e semelhança de Deus. Não precisamos entrar agora em detalhes exegéticos, né? uhum, Mas isso significa dizer que o cristão, o judeu, o ateu, o espírita, o colaborador, o médico, né? Enfim, estamos a serviço desta imagem e semelhança, e ela compreende um atributo e uma atribuição. uhum, Ou seja, ela é um direito, a dignidade humana é um direito, e um direito nós não conquistamos, ele é gratuito, ele é graça, né? Nós luteranos diríamos, né? Mas ao mesmo tempo ele é um chamado a uma responsabilidade, é um ethos do cuidado. Então a uhum, dignidade humana, ao mesmo tempo que é um atributo, ela é uma atribuição. uhum, uhum, E dentro de um contexto hospitalar isso fica muito evidente, porque também o paciente ele tem as suas responsabilidades, né? Não uhum, somente a equipe, também o paciente, né, o assistido, também tem suas responsabilidades. Então, a dignidade humana, para mim, realmente é um tema precioso e eu trabalho mais no CTI adulto, então, toda vez que a gente vai ao encontro de uma pessoa entubada, a gente lembra disso. E eu me considero um privilegiado porque eu sou um dos únicos profissionais que se apresentam à beira de um leito e não precisa olhar para máquinas, somente para a pessoa. uhum. Somente para a Que- pessoa. De uhum. tubos e de, enfim, da telemetria, e nada disso me interessa na minha prática, né? Mas somente a, a pessoa. Uhum. Às vezes essa dignidade é violada por meio das máquinas, né? Quando se faz tratamentos fúteis e inúteis, prolongados, que não vão mudar o desfecho, né? Às vezes, nesse Sim. caso, essa dignidade É, é eu, violada. Uhum. eu acho que aí entra forte a perspectiva dos cuidados paliativos, né? Isso. Eles acham que estão a serviço dessa dignidade, né? Da dignidade humana, Uhum. tendo em vista as maravilhas que a medicina, né? High-tech, a medicina Sim. high-tech consegue fazer, né? Enfim, ou está Uhum. à sua disposição, o que está à É. sua disposição. Você falou aí sobre a dignidade como ponto de chegada e partida, né, do seu trabalho. E é interessante, Daniel, que se você perguntar para alguém o que é dignidade para você, as pessoas vão ter dificuldade de te responder o que é dignidade, mas elas certamente são capazes de identificar muito facilmente
quando é que elas não são tratadas com dignidade, né? Sim, Então, tem sim, alguns trabalhos na Holanda sobre isso, a questão da dignidade, e foi incrível como isso apareceu. A pessoa tem dificuldade de identificar ou de caracterizar o que que é dignidade, mas ela tem muita facilidade para identificar quando não é tratada com dignidade. E sim. esses mesmos trabalhos mostram assim que a dignidade, você apontou aqui como um direito, né? Mas então a dignidade, apesar de ser um direito, ela é promovida por outras pessoas também, né? Então, ainda que seja um direito, digamos assim, inerente ao ser humano, porque todo ser vivo tem direito à dignidade, né? Deve ser visto na sua Sim. dignidade, mas ela por si só, ela não está dada. Ela precisa ser promovida, né? Ela precisa ser favorecida. Então, isso é muito interessante no seu trabalho, né? Quando você fala é ponto de partida, porque você parte então desse direito. Isso. Mas como ela precisa ser promovida, então aí precisa dessa prática aí, de práticas que olham e tratam essa pessoa à sua frente com dignidade. Muito bonito isso. Isso. Ou Uhum, seja, que reconheça a dignidade e a abrace, né? Bem por uhum, isso, quando eu falo em atributo e atribuição, eu me refiro a um teólogo luterano chamado Gottfried Brackemeier. E em uhum, seu livro, O Ser Humano em Busca de Identidade, ele coloca isso. A dignidade humana, ou seja, a imago Dei, né? A dignidade humana é um atributo, uma atribuição. Ela é um direito, mas também um chamado. uhum, E eu posso muito bom negar essa dignidade numa pessoa que me cerca, né? Ou até mesmo a minha dignidade. A pergunta é, a questão é que eu não, né? É um debate teológico se a gente é capaz de perdê-la. Interessante a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele talvez negou a dignidade de ser filho de seu pai, mas não perdeu a sua condição de filho. Então, enfim, é um assunto para outros podcasts, né? sim. Mas a dignidade humana acho que acho não, é um tema absolutamente relevante. Penso eu, se a gente também for olhar tanto para o nosso contexto social, político, econômico que a gente vive, pandemia e assim por diante, é um assunto que eu acho que ele tem que estar permanentemente em nossa pauta, né? Uhum. O quanto de dignidade está faltando aí nas ações, nas tomadas de decisões, né? Nos planos que a gente não enxerga, de combate a muita coisa que acontece que diminui a dignidade, que não promove a dignidade humana. Nós estamos vendo isso, é verdade. Daniel, eu gostaria de te dar a oportunidade aqui, né? Que eu estou muito curiosa também, de ouvir uma experiência, te dar a oportunidade para contar uma experiência que tenha sido marcante em seu trabalho de capelão. Você pode compartilhar conosco? Puxa, são tantas, assim, eu acho que em primeiro lugar, quando eu falo em experiências que eu tive, eu me vem em primeiro lugar o sentimento de gratidão de poder ter vivido elas e o quanto as pessoas me deram a oportunidade de eu estar ao lado delas em momentos desafiantes, limítrofes, em meio a situações de, por exemplo, morte, morrer e luto. Uhum, Mas assim, talvez não contando de uma experiência, professora, mas eu sempre brinco quando eu palestro, faço uma aula, que eu aprendi, eu tive que fazer um mestrado e um doutorado para aprender a silenciar diante do outro, né? uhum, A ficar quieto diante de um quadro de dor que palavra alguma vai 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 acessar aquela pessoa, né? uhum, Então me vêm imagens muito doídas, né? De fato de sofrimentos intensos de pessoas que a gente acompanhou durante semanas, meses,
e que, de fato, o meu estar junto à pessoa era um estar silencioso, na medida do possível afetivo, de toque, de simplesmente segurar a mão de alguém, não precisar dizer nada. Ou de pessoas que me disserem, Daniel, tu tem como ficar aqui comigo um pouco e tu não precisa dizer nada. Só a tua presença para mim já é importante. A Sim. minha presença, a presença da psicóloga, a presença do médico, né? Então, assim, talvez eu deixo essa experiência que a gente não tenha medo de silenciar diante do outro, permitir-se o silêncio, né? E saber que a vida compreende um mistério também. Leonardo Boff coloca isso quando ele diz a vida compreende um mistério, e o mistério a gente não desvenda, a gente degusta, né? Então, permitir-se também, enquanto cuidador, degustar esses momentos, silenciando, eventualmente, se a lágrima vier, deixá-la correr, né? E sabermos que também nós, enquanto cuidadores, eu acho que a pandemia ela trouxe isso muito forte. Nós não somos heróis, não somos super-heróis, né? Somos vulneráveis, né? E Isso. também dar vazão a esta vulnerabilidade. Eu acho que é condição de que somente bem cuida aquele que se cuida, aquele que se sente assistido também, aquele que trabalha com supervisão. Uhum. Minha esposa brinca e diz, olha, a partir do momento que tu começa a levar um paciente para o travesseiro, ou seja, tu começa a sonhar com situações, isso é um sinal de que algo tem que ser feito, né? Vamos conversar sobre isso, vamos procurar um profissional e assim por diante. Afinal, a gente nada mais é do que gente cuidando de gente. E uma outra questão que eu quero talvez colocar ainda, o meu orientador de doutorado, certa vez ele me disse, olha, isso agora é uma frase cristã, mas que eu acho que se enquadra e se encaixa em qualquer experiência religiosa, que ele coloca, porque ela é sábia, ele certa vez colocou numa orientação dele a mim, ele disse, olha, Daniel, na Igreja de Jesus Cristo ninguém é dono da verdade, que Uhum. traz à tona a dimensão da humildade, né? Da humildade. Afinal, a cura nem sempre está ao nosso alcance, ao contrário do simples e essencial cuidar, né? O cuidado sempre vai estar ao nosso alcance. Acho que também isso é um lema para os cuidados paliativos, sempre tem o que fazer, né? Talvez a cura não, mas é possível descortinar, né? Mas sempre há o que fazer para tornar o dia de alguém, né? Por exemplo, em cuidados paliativos ou em terminalidade, um dia, como diz Ana Cláudia Arantes, um dia que vale a pena ser vivido. Uhum. Falando em Ana Cláudia Arantes, é, achei muito interessante uma questão que ela falou para mim uma vez, mas eu já, na verdade, na semana passada ela me disse isso, mas ela já vem falando isso em várias das palestras dela, né? Que quando ela chega para cuidar de alguém em cuidados paliativos, e num hospital, num contexto, ela pergunta: tem capelão? E ela me disse o seguinte, que é bem impressionante, que ela diminuiu em 50% níveis ou necessidades de sedação de pessoas em cuidados paliativos quando essas pessoas têm recebido assistência espiritual Yes. especializada, né? Recebe então o trabalho ou o serviço da capelania hospitalar, da capelania profissional. Isso é um impacto importante aí na administração mesmo dos cuidados em saúde, dos cuidados num hospital, né? Sim. Eu achei bastante. E Isso vindo me e foi vindo de falado uma vindo de uma pessoa que é uma expert, uma sumidade isso. nessa área, né? Exatamente. Fantástico. Entendeu?
Aham, muito. Eu fiquei impressionada com esse dado que ela trouxe. Eu já tinha visto em alguns trabalhos, mas esse dado que ela disse assim, ó, a partir da minha experiência, o que eu tenho visto é 50% no mínimo. Isso quando não é mais. Então, isso é muito importante dizer que os níveis de sedação e de necessidade de sedação diminuem em 50%, muito significativo, né? Achei interessante. Pode falar, Daniel. Não, eu ia colocar que, bom, eu trabalho há 17 anos nessa área, lá no Hospital Moinhos, e eu também acho que é importante o humor, né? Para quem nos ouve, talvez a gente falando de coisas pesadas, enfim, o ambiente hospitalar, para quem gosta, né, de atuar nessa área, né, é um ambiente profundamente, sim, desafiante, mas profundamente realizador. Uhum. Então, por exemplo, o Moinhos ele tem 4.200 colaboradores, funcionários, então isso é uma cidade, né? E a gente faz amigos, a gente ri, a equipe multi, ela caminha junto, né? E também muitas vezes o humor junto, claro, tudo com sensitividade e sensibilidade, mas o uso do humor nesse contexto, né? Permitir-se contar uma anedota torna o dia também do cuidador, né, ou do profissional que atua nessa área mais agradável, ou seja, não deixar de sorrir. Claro que tem dias difíceis, é evidente, né? Mas a alegria da vida, a alegria de viver, de degustar a vida, mesmo em meio a esse contexto, que é um contexto profundamente realizador, né? Muito bacana esses 5 aspectos que você destacou aí, que eu diria assim, caracterizam a competência teórico-técnica da capelania profissional. E só retomando, você falou sobre o silêncio, e não um silêncio como indiferença, mas um silêncio presente, um silêncio da Como pessoa. a comunicação não verbal, né, digamos. Isso. Nem tudo precisa ser dito. Uhum, isso. Então, um silêncio com uma presença plena, né? Hum. Você falou sobre a importância do cuidado de si, cuidar de si para estar bem também, para cuidar dos outros. Falou Outro. sobre a humildade e essa perspectiva de que sempre há o que fazer. Nunca você vai poder dizer que agora acabou, esgotou, tudo já foi esgotado, não, sempre há o que fazer. E a presença do humor. Eu achei muito bacana esses 5 aspectos que você levanta aí, caracterizando essas competências teórico-técnicas. E por fim, Daniel, queria que você pudesse trazer assim, olha, que recomendações você diria para quem está nos ouvindo e pensa assim, puxa, eu acho que eu gostaria de fazer isso também. Uhum. Parece um trabalho tão bacana. Eu acho que eu tenho essa vocação, mas eu não sei como fazer. Quais recomendações que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de trabalhar nessa área? A primeira delas, seja bem-vindo e bem-vinda, né? Muito bem-vindo e bem-vinda. Cuidar de gente, gostar de cuidar de gente. Gostar de cuidar de gente e gostar de pessoas. Estar aberto para o diferente. Por trás de cada porta, né, você vai encontrar um outro livro humano com a sua Isso. riqueza, com o seu jeito, com a sua biografia, com suas angústias, com suas esperanças, né? Estar aberto para o diferente, né? E eu diria também uma capacidade de improvisar. Afinal, que nem eu disse, a gente entra de mãos vazias, o objetivo sempre é acolher o outro, né? Um outro, uma realidade esta que ainda não se descortinou diante de ti. E que a partir do momento que tu acolhe, essa realidade vai se descortinando, né? E por isso que eu digo, não chegar com respostas prontas, Isso. porque as perguntas para as tuas respostas talvez não vão surgir. Então, de fato, essa abertura para o outro. O Carl Rogers, ele ia falar,
sair do teu centro de referência, né, o from reference, e ir ao encontro do centro de referência do outro. Sair do teu umbigo, Exatamente. né? Sair do teu umbigo e se conectar com o centro de referência do outro. Deixar os teus problemas do lado de fora, tá? E estar para o outro. Eu acho que são alguns aspectos que eu julgo importante no trabalho. E quando eu digo estar aberto para improvisos, eu lembro há 17 anos, era um dos meus primeiros dias lá de pastoral, eu era estagiário da Faculdade de Teologia, e com tremor e temor adentrei nos quartos. Aliás, ainda hoje o friozinho na barriga, ele acompanha, né? Isso é bom. É bom, é ótimo, mantém as nossas antenas aguçadas. Eu lembro que uma senhora, eu lá, luterano, estudante de teologia para ser pastor, luterano, me pediu para eu benzer o perfume dela. Quer Sim. dizer, que para ela era um perfume que acompanhava ela, e ela me disse, não sei como ela me chamou, de pastor ou como, Sim. e ela me disse, o senhor poderia benzer o meu perfume? Era Aí um a pedido primeira coisa, sério. Era um pedido é, sério dela. exatamente. Então eu na hora lembrei, puxa, isso eu não aprendi na faculdade, né? O que eu faço agora? Então, eu trago esse exemplo, não interessa o que eu fiz ou não fiz, mas assim, este imprevisto, né? E eu acho que isso traz um charme para essa prática profissional, né? Essa imprevisibilidade daquilo que vai acontecer no teu dia. Então, são essas questões. Eu acho que um último ponto, sim, que sim, a boa vontade, esse chamado interno, que eventualmente alguém sente de ir ao encontro de um contexto hospitalar e acompanhar pessoas enfermas é importante, mas também buscar uma formação mínima, vamos dizer assim, nessa área, e penso eu sempre também com olhar um olhar ecumênico e interreligioso, né? Não adentrar nesse contexto com o intuito de tratar o outro como uma tábula rasa, de que o outro é que tem que me ouvir e assim por diante. Mas, de fato, de então ir ao encontro do outro, né? Estar para o outro, vigiar, guiar, providenciar vida e sentir afeto junto a ele. Porque o que está em questão ali não é o que você quer ou o que você deseja, o que você sabe, o que você tem para oferecer, mas está em questão ali a necessidade dessa pessoa à sua frente. Essas necessidades que você tem de ouvir, né, Daniel? Essas Sim. necessidades que você tem de ouvir e atender, independente do que você crê ou deixa de crer, né? É, Mas são as é, necessidades espirituais e religiosas, se for o caso, né? As necessidades da pessoa ali à sua frente, essas que você precisa atender, né? Essas que você precisa assistir e identificar, saber identificar essas necessidades também, né? Cada pessoa perfeito. é única e cada encontro é único. É bonito isso que você fala da imprevisibilidade, porque nos faz lembrar disso, né? Cada pessoa é única, cada encontro Somos é únicos. único. Isso. Isso. Então, essa assistência é centrada na pessoa, né? Assistência centrada na pessoa, e hoje em dia se fala muito em experiência do paciente, né? Então, fazer com que ele possa ter a melhor experiência possível com a tua presença ali, né? Isso. Isso é importante. A tua presença está sendo agradável para a pessoa ou não? E ali eu acho que entra um outro aspecto que é importante, que é toda a parte da comunicação não verbal, né? Quer dizer, atentar como a pessoa te recebe, se a janela está um lindo dia de sol, a janela está baixada, o quarto está escuro. Quer dizer, isso comunica por si só já muita coisa, né? O que a gente faz com as mãos durante a visita, durante o atendimento? Mão no bolso, mão cruzada, olhar, evitar olhar para o relógio. Ah, estou com pressa, né? Mas vou lá fazer uma visitinha ainda, né? Não, não vai. Se está com pressa, não vai lá, faz mais uma visitinha. Não vai fazer diferença para o paciente essa visitinha, Pode né? fazer Estar. uma diferença ruim, né? Isso, exato. Né? Então, é isso. Muito bacana o que você trouxe, o que você traz, especialmente a sensibilidade com que você exerce o teu papel de capelão hospitalar, Daniel. Eu gostei muito de conversar contigo e penso assim que você
trouxe um material riquíssimo aí para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas compreenderem essa função do capelão hospitalar e também para quem está interessado em trabalhar nessa área, e para pessoas que estudam o cuidado espiritual no contexto hospitalar, o cuidado espiritual no contexto da saúde. Eu penso assim que você trouxe muito material, um material riquíssimo que a gente pode continuar refletindo sobre ele. Será um podcast que as pessoas poderão acessar várias vezes, mesmo já tendo ouvido uma vez, elas poderão ouvir de novo e de novo, porque o material que você traz é muito bom. Então, eu agradeço muito a tua contribuição, parabéns pela sua sensibilidade de capelão hospitalar, muito grata por todo essa partilha do teu conhecimento e da tua experiência. E é bonito também de ver assim que é um conhecimento que você pratica, dá para perceber isso, que você integra esse conhecimento na sua prática com muita sensibilidade e cuidado com o outro na sua frente. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, foi um prazer e eu sou um suspeito, mas assim, eu sou profundamente apaixonado pela capelania, né? Exatamente por perceber assim e poder perceber na prática que, puxa, vale a pena acreditar, investir nisso, lançar sementes, quem sabe elaborar projetos, né? Isso. Porque é algo que de fato vem ao encontro de tudo aquilo que a gente está falando, que é nada mais, nada menos do que o cuidado e o acolhimento para com a dignidade humana. Então, Isso. foi um grande prazer essa partilha, esse diálogo. Um forte, forte abraço e a gente permanece à disposição. Quem também quiser trocar uma ideia, contem sempre comigo. Isso. E é um trabalho que você já vem exercendo durante, então, 17 anos, é isso? 17 anos, é. Uhum. Muito bom, uma caminhada linda. Obrigada, Daniel. Até uma outra vez. Até, um abraço, tchau, tchau. Tchau.